Bom, pessoal, então nessa aula nós vamos ver a aplicação de Schrödinger a mais um sistema considerado simples, né, relativamente simples, que é o sistema do rotor rígido, tá? Cuja solução da equação de Schrödinger vai ser parte da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio que a gente vai ver logo a seguir, tá certo? Então, como que é esse sistema do rotor rígido, tá? Que problema é esse? O problema do rotor rígido é o seguinte, é o problema em que você tem dois corpos, tá? Você tem dois corpos unidos, por exemplo, por uma haste, e eles estão rotacionando. Então, como se você tivesse aqui, ó, os dois corpos aqui na ponta do rotor, as duas bolinhas, né, unidas por uma haste, e elas estão, ó, rotacionando, tá certo? Então, estão separados por uma distância r, e se eu determinar o centro de massa desse sistema, eu tenho um corpo a uma distância r1, né, do centro de massa, e o outro corpo a uma distância r2. E r é a soma de r1 com r2, tá? Esse modelo, turma, ele pode ser usado como modelo para a rotação de uma molécula. Porque o que a gente tem uma molécula? A gente não tem essa haste, né, mas você tem os dois átomos aqui, eles estão girando, tá certo? E a distância entre eles, o R, vai ser o comprimento de ligação. Obviamente que a molécula diatômica ela vibra enquanto sofre rotação, né? Que a gente viu exatamente o problema do oscilador harmônico na última aula. Acontece que a amplitude dessa vibração a gente viu que é pequena, a gente viu isso lá. E essa amplitude é muito pequena comparado com o comprimento da ligação. Então, uma boa aproximação é considerar o movimento de rotação da molécula sendo modelado pelo modelo do rotor rígido, tá certo? Então, considerando que a molécula sofre rotação ao redor do centro de massa, a uma frequência Nihot, ciclos por segundo, ou seja, que ela completa Nihot ciclos a cada segundo, né? Ela faz uma rotação, completa um ciclo, faz outra rotação, completa outro ciclo. Então ela tem um número de ciclos por segundo. Esse número de ciclos por segundo é a frequência de rotação. E aí, lembrando lá da física, quais vão ser as velocidades dessas moléculas, desses átomos, no caso aqui, a velocidade da molécula, do átomo, e depois a gente vai ver da molécula como que a gente associa. Elas são dadas por essas equações aqui, ó. Se ela, qual é a distância que um ponto percorre quando ele completa um ciclo? É o comprimento da circunferência, né, que é 2πr. Se ela completa ni ciclos por segundo, a velocidade vai ser ni vezes o comprimento dessa circunferência. Então, é 2πr1 vezes a frequência de rotação. Acontece que 2π vezes a frequência de rotação é a chamada velocidade angular. E a velocidade angular é a mesma para os dois corpos, né? No caso aqui, para os dois átomos que fazem a ligação. Então, você pode colocar as duas velocidades em função da mesma velocidade angular, e aí elas vão depender apenas do R1 e do R2. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência de rotação. Então, como que eu calculo a energia cinética desse rotor rígido? A energia cinética desse rotor rígido, como é um sistema de dois corpos, é a soma das energias cinéticas dos dois corpos. Então, é meio de m1v1 ao quadrado mais meio de m2v2 ao quadrado. Acontece que v1, né, que a gente viu anteriormente, vou escrever aqui para a gente lembrar. v1 é quem? R1 ômega, né? E V2, R2 ômega. Então, quando você substitui aqui, né? V1 ao quadrado é R1 ao quadrado, ômega ao quadrado, V2 ao quadrado, R2 ao quadrado, ômega ao quadrado. Colocando o ômega ao quadrado em evidência, fica meio de M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Acontece que isso aqui a gente já viu aqui também, lá no oscilador harmônico, lá no momento de Bohr, no modelo de Bohr, que isso aqui, turma, é o momento de inércia. Então, a energia cinética ela é dada por meio de momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado.
que está de acordo com aquela associação que a gente faz entre grandeza linear e grandeza angular, né? Então você tem velocidade linear, é angular vezes o raio, né? E a relação entre energia cinética na grandeza linear e na grandeza angular é exatamente essa. Na grandeza linear, meio de mv ao quadrado. Na angular, meio do momento de inércia vezes ômega ao quadrado. O momento de inércia é o equivalente angular da massa e a velocidade angular é o equivalente angular da velocidade. Tá certo? Então, esse centro de massa, turma, ele pode ser encontrado por essa equação aqui. O centro de massa ele é dado por a soma, né, dos pesos aqui, M1, R1 ao quadrado, mais M2, R2 ao quadrado, tem que ser igual a zero. Então, M1, R1 ao quadrado é igual a M2, R2 ao quadrado. No caso, a soma um com o negativo do outro. Então, eu posso escrever o momento de inércia, que é M1, R1 ao quadrado, mais M2, R2 ao quadrado, como μ vezes Rzão ao quadrado. E o que é μ? μ é o momento de inércia, né? E o que é o Rzão? O Rzão é o R1 mais R2. Na verdade, Rzão, né? Aqui eu coloquei Rzinho. Devia ter colocado só o R, mas dá para entender aqui, né, pessoal? Então, R é R1 mais R2 e μ é a massa reduzida. O que é a massa reduzida? A gente já viu aqui também, né? A massa reduzida, só lembrando, pensei que eu tinha colocado aqui, tá, pessoal? A massa reduzida, μ, ela é M1, M2 sobre M1 mais M2. Tudo bem? Então, quando você substitui a massa reduzida aqui e o R, que é R1 mais R2, você encontra essa equação aqui para o momento de inércia. Então, o momento de inércia, ele é a massa reduzida vezes o raio ao quadrado, em que o raio é R1 mais R2. Como o momento angular, aquilo que eu falei, a relação da grandeza linear com a angular. O que é o momento? Massa vezes velocidade. O que é o momento angular? É o equivalente angular da massa, que é o momento de inércia, da massa, que é o momento de inércia, vezes o da velocidade, que é a velocidade angular. Então, o momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, eu posso escrever a energia cinética como L ao quadrado sobre 2I. Da mesma maneira que a gente viu que K é P ao quadrado sobre 2M. Tá? Então, a energia cinética do rotor rígido é o momento angular ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia. Tá certo? E aí, a energia potencial do movimento rotacional ela é zero, porque ela está na ausência de forças externas. Eu estou analisando apenas o movimento rotacional do meu rotor rígido, da minha molécula. Então, não tem energia potencial aqui. Logo, ele só tem a energia cinética rotacional. Como o operador hamiltoniano ele é composto por pela soma. O operador hamiltoniano é um operador de energia. E a energia é dada pelo quê? Pela soma da energia potencial com a energia cinética. Como a energia potencial é zero, só sobrou a energia cinética, né? Então, meu operador hamiltoniano, ele é igual ao operador de energia cinética, que por sua vez, em 3 dimensões, vai ser o quê? Menos h cortado ao quadrado sobre 2μ, né? Que no caso aqui é a massa reduzida, vezes o operador laplaciano pelo nabla ao quadrado, que é o operador laplaciano, né? Que a gente viu, né? Que a gente já viu esse operador aqui, laplaciano, só lembrando, né? Que o operador laplaciano, ele é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2, tá certo? Que é o operador, a derivada segunda, só que a soma das componentes nas 3 direções, né? X, y, z. Acontece, turma, que esse problema do rotor rígido ele é melhor descrito não considerando-se as coordenadas cartesianas x, y, z, mas sim considerando as chamadas coordenadas esféricas. Elas descrevem melhor esse problema, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de
fazer um parêntese, digamos assim, para dar uma relembrada nas coordenadas esféricas que vocês devem ter visto lá quando estudaram cálculo, esse sistema de coordenadas, tá bom? Então, turma, como que a gente faz a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas? Então, as coordenadas cartesianas são as mais conhecidas por todos, são essas aqui, x, y e z, né? Então, você tem esse ponto aqui no espaço, ele tem uma coordenada x, uma y e uma z. As coordenadas esféricas, né, estão relacionadas com essa origem aqui do meu eixo. Então, eu tenho a coordenada r, que é a distância da origem para o ponto. Eu tenho a coordenada φ, que é o ângulo, né, entre r e o eixo z. E eu tenho a coordenada θ, que é esse ângulo aqui entre o eixo x e essa projeção do z no plano xy, tá certo? Então, como que eu encontro a relação entre x, y, z e r, θ, φ? Eu faço o seguinte, tá? Primeiro eu faço essa projeção aqui do ponto no meu z. Então, esse valor aqui é a minha coordenada z, tá? Como que eu encontro essa coordenada z? Você está vendo esse triângulo aqui retângulo, né? Esse valor de z aqui, ele é o cateto adjacente ao ângulo φ. Então, cosseno de φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa r. Logo, esse meu z aqui, ele é r cosseno de φ, tá certo? E para fazer o x e o y, eu faço a projeção aqui também, ó. Esse cara aqui vai ser o meu x, né? E esse cara aqui vai ser o meu y, tudo bem? Então, como que eu encontro isso? Em primeiro lugar, eu preciso saber, ó, o triângulo retângulo que eu vou analisar agora é esse aqui, tá? Esse é o triângulo retângulo. Então, eu tenho esse ângulo θ. Quem vai ser a hipotenusa? O ângulo reto é esse aqui, né? Então, essa aqui é a hipotenusa. Quem é essa hipotenusa, turma? Se vocês observarem, é essa projeção aqui do z. Se esse lado aqui do triângulo é o r cosseno φ, esse lado aqui é o r seno φ, tá? Então, aqui, essa minha hipotenusa desse meu triângulo é r seno φ, tudo bem? E aí, conhecendo a hipotenusa desse triângulo, agora o meu x vai ser o quê? O x não é o cateto adjacente ao θ, então ele vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Então, esse meu x ele vai ser a hipotenusa, que é r seno φ, vezes o cosseno de θ, tá certo? E o y é o cateto oposto. Então, se ele é o cateto oposto, ele vai ser a hipotenusa, r seno φ, vezes o seno de θ, tá certo? Então, é assim que eu encontro a coordenada x, y e z no sistema de coordenadas esféricas. E se eu quiser fazer o contrário, encontrar o r, o θ e o φ, como o r é a distância aqui da origem para o ponto, ele é simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então, fazendo aqui no cantinho, r é quem? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. Não é isso? Quem é o φ, turma? Z não é r cosseno φ? Então, o r é o cosseno de φ, na verdade, é z sobre r, né? Então, se o cosseno de φ é z sobre r, o cosseno de φ vai ser z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. E quem é o θ, né? Quem é o θ? Se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, esse cara aqui, o cateto adjacente é o x e o cateto oposto é o y. A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente, então a tangente de φ é y sobre x. De φ não, de θ, né? A tangente θ é y sobre x. Tudo bem? Então, aqui então o φ vai ser o arco cujo cosseno é z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. E o θ é o arco cuja tangente é y sobre x.
Então é assim que eu transformo de um sistema de coordenadas para o outro e vice-versa, tá certo? Outra coisa importante que a gente tem que analisar quando muda de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas é o chamado elemento de volume, tá? Elemento de volume. Porque esse elemento de volume ele é importante quando a gente faz a integral, né? Quando eu vou fazer uma integral tripla, só fazendo aqui do lado, se eu tiver aqui o meu ponto no sistema de coordenadas cartesianas, né? Tem aqui meu ponto. E aí se eu quiser calcular um volume, por exemplo, ele tem um elemento de volume aqui que é esse cubinho, tá? Eu vou desenhar aqui, que é simplesmente, tá meio feio, mas isso aqui é simplesmente dx, dy, dz. Mas no sistema de coordenadas esféricas, eu tenho que expressar isso em função de r, θ e φ. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que ver quem é o meu elemento de volume aqui nas coordenadas esféricas. Se eu pegar um elemento de volume aqui, ó, quem é esse elementozinho aqui? Ele é r dθ, tá certo? Porque esse ângulo aqui é um ângulo dθ. E como isso aqui é r, né? Como isso aqui é r, esse elemento aqui é r vezes dθ, tá certo? Quem é esse elemento aqui? É o meu dr, né? Tá vendo? Aqui é r, aqui é um dr. Aqui, ó. Que eu quero saber a integral, né, entre r mais dr, θ mais dθ, φ mais dφ. Então, quem é o dr, quem é o dθ, quem é o dφ? Então, aqui está sendo ampliado grosseiramente, né, para a gente conseguir visualizar. Então, aqui é r mais dr. Aqui é θ mais dθ. E aqui φ mais dφ. Então, quando você faz a geometria disso aqui, esse cara aqui é o meu r dθ, tá certo? E esse cara aqui é r seno θ dφ. Então, como que eu calculo o volume? Isso aqui é um paralelepípedozinho, né? É um paralelepípedozinho. Chama aqui de cubo, mas paralelepípedo porque pode ser diferente. É simplesmente multiplicar as dimensões. Então, quando eu faço essa multiplicação ó, de r dθ vezes dr vezes r seno θ dφ, isso aqui vai ficar r ao quadrado, né? dr dθ dφ. Então, toda vez que a gente for integrar alguma coisa no sistema de coordenadas esféricas, a gente tem que acrescentar... Opa, faltou o seno aqui, né? r ao quadrado, seno θ, dr dθ dφ. Então, toda vez que a gente for integrar alguma coisa no sistema de coordenadas esféricas, a gente tem que acrescentar esse elemento de volume aqui, que é r ao quadrado, seno de θ, dr dθ dφ. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso Laplaciano. Então, quando eu substituo, né, o meu x, y, z em função de r, θ, φ, e faço aquela derivada segunda, né, d2dx mais d2dy mais d2dz, não vou fazer aqui, eu já fiz esse cálculo para conferir, tá, turma? É um negócio gigantesco, tá? Mas você chega nessa equação aqui para o Laplaciano, tá? Então, o Laplaciano em coordenadas esféricas é isso aqui, tá? 1 sobre r ao quadrado ddr de r2 ddr, mantendo θ e φ constantes, mais 1 sobre r ao quadrado seno θ ddθ seno θ ddθ r φ constantes, mais 1 sobre r ao quadrado seno ao quadrado de θ d2 dφ2, mantendo r e θ constantes. Tudo bem? Então, não quero que vocês demonstrem isso, nem que decorem, tá? Mas eu só quero que vocês saibam de onde vem, né? De onde apareceu esse Laplaciano com esse monte de coisa aqui, r, θ, φ. Vem lá do d2x mais d2y mais d2z, né? dz2. E da relação entre x, y, z e r, θ, φ. Tudo bem? Então, no caso específico do rotor rígido, o r é uma constante, então a gente não precisa do primeiro termo, a gente vai utilizar apenas os dois últimos termos. Então, o Laplaciano aqui para o rotor rígido, ele fica 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre seno de θ, ddθ, seno θ, ddθ, mais 1 sobre r ao quadrado, 1 vezes 1 sobre seno ao quadrado de θ, d2 dφ2, tá?
Então, se eu pegar esse laplaciano e substituir na expressão do hamiltoniano, o que era o hamiltoniano? Era menos h cortado ao quadrado sobre 2i vezes o laplaciano, né? Então, se o laplaciano é esse, eu só fiz, ó, transpor isso aqui para cá. Então, esse é o operador hamiltoniano para o rotor rígido, tá certo? Como eu sei que a energia, lembra que a gente viu que a energia cinética é igual a L ao quadrado sobre 2i. Como o operador de energia, que a energia potencial é zero, o operador de energia é igual ao operador de energia cinética, e o operador de energia cinética é o operador do momento angular ao quadrado sobre 2i, eu posso fazer essa relação bem aqui, tá, turma? Se eu pegar se h é L ao quadrado sobre 2i, deixa eu fazer aqui de lado, tá? Então, eu posso dizer que L ao quadrado é igual a h vezes 2i, correto? Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2i, o que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar isso aqui. O meu L ao quadrado vai ser h ao quadrado vezes tudo que está aqui dentro desse colchete, que é o meu laplaciano. Tudo bem, pessoal? Então, a orientação do rotor rígido, pelo que a gente acabou de ver, depende apenas dos ângulos θ e φ. Ou seja, a função de onda do rotor rígido ela depende de duas variáveis, porque como R é constante, para eu saber, né, a posição, por exemplo, do meu rotor rígido, como que ele está em um determinado momento, eu preciso saber só qual é o ângulo que o centro de massa está formando, né, com a origem. Os ângulos θ e φ. Então, normalmente, a gente escreve essas funções de onda como esse y de θ-φ, tá? Para o rotor rígido. E aí, a equação de Schrödinger, como é a equação de Schrödinger? H vezes a função de onda é igual a E vezes a função de onda. E o H a gente acabou de ver lá atrás, que é esse operador aqui. Então, o operador aplicado à função de onda é igual a E vezes a função de onda. Então, resolver o problema do rotor rígido corresponde ao resolver essa equação de onda aqui. Tá certo? Para resolver essa equação de onda, eu começo fazendo o seguinte, multiplicando a equação anterior por seno ao quadrado de θ, tá? Quando eu multiplicar essa equação aqui por seno ao quadrado de θ, dos dois lados, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse termo aqui vai ficar seno θ, né? Porque seno ao quadrado vai cancelar com seno θ, vai ficar seno θ. E esse seno ao quadrado cancela com seno ao quadrado, tá? Então, se eu pegar... Vou fazer aqui, né? Se eu multiplicar aqui por seno ao quadrado de θ desse lado, tá? E desse lado aqui também, né? Seno ao quadrado de θ. Aí esse seno vai embora, vai ficar o quê? Menos h cortado ao quadrado sobre 2i, que multiplica aqui seno θ, ddφ, ddθ, seno θ dθ, né? Vou fazer assim. Mais o seno ao quadrado cancela com seno ao quadrado, ficou o quê? D2 dφ2. Aqui meu y de θφ. E do lado de cá vai ficar simplesmente E seno ao quadrado de y de θφ. Tá certo? Então, multipliquei por seno ao quadrado. E aí eu chamo 2iE sobre h cortado de beta. Por quê? Porque 2iE sobre h cortado. Se eu pegar 2i vezes E e dividir por h cortado, né? Aí eu vou chamar de beta. Ao fazer isso, olha como é que vai ficar a minha equação. Ela fica isso aqui, ó. Seno θ, aquele termo, né? Com seno θ, tá vendo? Vamos voltar aqui. Fica esse termo aqui, vezes a função de onda, mais esse termo aqui, vezes a função de onda, menos seno ao quadrado da minha função beta, né? Seno ao quadrado da minha função que eu passei para o outro lado. Ó. Menos não, porque tinha um menos do h cortado que multiplicava toda essa parte aqui. Então, minha função de onda fica desse jeito aqui. Então, eu tenho que resolver a equação de Schrödinger para esse caso aqui.
Como que eu vou resolver a equação de Schrödinger para esse caso aqui? Aplicando o bom e velho método da separação de variáveis. Eu não tenho uma função de duas variáveis, θ e φ, então eu vou fazer a separação dessas variáveis, tá? Eu vou chamar aqui a minha função de onda, y de θ, como um θzão de θ vezes um φzão de φ, tá? E aí quando eu substituo o meu y por esse produto das duas funções de θ e de φ, substituo aqui, faço as derivadas, tá? Não vou fazer isso aqui não. Eu vou chegar nessa equação aqui. Seno de θ sobre o meu θzão, d dθ, seno θ, dθzão dθ, mais beta seno ao quadrado de θ, mais 1 sobre φ de φ, d2 de φ, dφ2 é igual a zero. E aí, se vocês observarem aqui, ó, essa parte aqui da equação, ela só depende de θ. E essa outra parte aqui só depende de φ. Como essa parte aqui só depende de θ e essa só depende de φ, isso aqui tem que ser igual a uma constante, isso aqui tem que ser igual a menos essa constante para a soma poder dar zero. Tá certo? Então, é isso que a gente faz aqui, ó. Chama a parte que depende de θ de m ao quadrado, depois a gente vai ver por que é ao quadrado, e a parte que depende de φ de menos m ao quadrado, em que m ao quadrado é a constante de separação. Então, eu resolvi o meu problema, né, separando em meu problema de duas variáveis, separando em dois problemas de uma variável. Tá certo? E aí eu vou resolver agora cada um desses problemas, começando pelo mais simples, né? Esse aqui tá fácil de resolver, porque é só uma derivada segunda igual a constante. Tudo bem? Então, para resolver essa equação diferencial é simples, ela tem essa cara aqui, é um a vezes e elevado a i m φ, tá certo? Que é a raiz quadrada aqui do meu menos m ao quadrado é i vezes m. Então, isso aqui é a vezes e elevado a i m φ ou a vezes e elevado a menos i m φ, né? Pode ser mais ou menos. Para você conferir, é só derivar duas vezes, né? Se eu derivar essa função duas vezes, vai dar am vezes e elevado a m φ m ao quadrado vezes am vezes e elevado a i m φ, que é o meu φ de φ, tá certo? Então, essa aqui a gente já viu várias vezes aqui ao longo do curso, esse tipo de equação diferencial, tudo bem? Para que ela seja unívoca, o que é isso? Que ela tenha o mesmo, ela não tenha o mesmo valor para dois pontos diferentes, né? Ela tem que obedecer essa relação aqui. O meu φ de φ mais 2π tem que ser igual ao meu φ de φ. Por quê? Porque isso aqui corresponde a uma volta, né, no ciclo trigonométrico. Então, como eu sei que isso aqui eu decomponho, né, em seno e cosseno, eu sei que o seno de um ângulo é igual ao seno desse ângulo mais 2π. E o cosseno do ângulo é igual ao cosseno desse ângulo mais 2π. Tá certo? Então, essa condição de contorno deve ser satisfeita. Para que isso seja satisfeito, isso aqui tem que ser verdade, né? Ó, am vezes e elevado a im φ mais 2π tem que ser igual a m e elevado a im φ, a mesma coisa para o caso que é negativo, tá? Então, como isso aqui é um produto, né, de um exponencial, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é am, né, que multiplica e elevado a i m φ vezes e elevado a i m 2π, né? Aí, como esse lado aqui é igual a isso aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar que e elevado a i m vezes 2π é igual a 1. Então, e elevado a mais ou menos im vezes 2π, ou 2πm, tem que ser igual a 1. Essa condição aqui tem que ser satisfeita. E aí, quais são os valores de m que satisfazem essa condição? Se eu usar a relação de Euler, né? E elevado a i vezes 2πm é igual ao cosseno de 2πm mais i seno de 2πm. A mesma coisa vale para o menos, né? Por isso está aqui mais ou menos, né? I seno de 2πm. E isso tem que ser igual a 1. Quais são os valores de m que tornam isso aqui verdade?
Para isso ser verdade, para isso ser igual a 1, eu tenho que ter o seno igual a 0 e o cosseno igual a 1, né? Porque o cosseno de 2πm é igual a 1 e o seno de 2πm é igual a 0 quando o m é um número inteiro, seja ele positivo ou negativo. E quando m é 0 também, porque o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, para que essa condição seja verdade, m tem que satisfazer esses valores aqui. M tem que ser 0, ou mais ou menos 1, ou mais ou menos 2. Então, dessa condição de contorno, surge esse número quântico m aqui, que deve satisfazer essa condição aqui. Tá certo? Então, a minha equação φ de φ pode ser escrita como φ de φ igual a m vezes e elevado a imφ, onde m é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, aqui o menos já está contemplado por esse mais ou menos aqui, tá? Então, essa é a solução da parte que envolve φ da minha função de onda do rotor rígido. Como essa função de onda tem que ser normalizada, né, porque ela representa uma probabilidade, a integral ao longo de todo o espaço, que no caso aqui meu espaço é 0 a 2π, porque φ varia de 0 a 2π, aí está aqui para vocês fazerem como exercício, essa constante de normalização é 1 sobre raiz de 2π, porque quando você integra essa equação aqui entre 0 e 2π, você vai encontrar isso, tudo bem? E aí, se eu pegar essa constante e substituir na minha função de onda, a minha função φ de φ vai ficar a constante de normalização, 1 sobre 2π elevado a meio, vezes e elevado a imφ. Tudo bem, turma? Então, essa é a parte do φ, né, que a gente resolveu para a nossa função de onda. Depois nós vamos ver agora como resolver a parte do θ, que essa vai ser mais complicadinha. Tudo bem?